Minha nossa! Bolas de gelo e cogumelos gigantes, tiraram raio-x para comprar um par de tênis, dinossauros que parecem patos e gatos que não gostam de comida de cachorro. Vai entender. Bem, prepare-se para estes fatos e muitos outros que vão mudar o modo como você vê o mundo. Dar ração de cachorro para o seu gato não é uma boa ideia. Ela não tem algumas vitaminas e nutrientes necessários para o felino ficar saudável. Mas, de vez em quando, a minha gatinha Olivia pega um pouquinho da comida do meu cachorro Rex, só para variar o cardápio, eu acho. Falando em gatos, alguns deles podem ser alérgicos aos próprios donos. Mas isso é raro, pois os humanos não soltam tantos pelos quanto os animais. Na sede da Microsoft, existe uma sala que é considerada a mais silenciosa do mundo. Por causa de seu design especial, não existe eco. Ok, isso é engraçado, mas vocês poderiam desligar esse efeito, por favor? Obrigado. Dentro dessa sala estranha, você pode ouvir o barulho da sua própria respiração e seus batimentos cardíacos parecem altos demais para os seus ouvidos. Se você quisesse queimar uma caloria clicando no mouse de um computador, precisaria de mais de 11 dias e teria que clicar 10 milhões de vezes nele. É melhor ir para a academia mesmo. Há aproximadamente 400 milhões de anos, a natureza não era tão rica em plantas e árvores, mas havia cogumelos gigantes com até 7 metros de altura. A luta dos dedos dos pés é um esporte. Todos os anos é realizado um campeonato em Londres, mas por algum motivo o Comitê Olímpico recusou a inclusão da modalidade nas Olimpíadas. Parece que não conseguiram definir se era um esporte de inverno ou de verão. Em 1898, 14 anos antes de o Titanic partir mar afora, um romance sobre um navio chamado Titã foi publicado. E a embarcação do livro afundou depois de bater em um, adivinhe só, iceberg. É muita coincidência, não? Jogue 2 latinhas de refrigerante dentro de um lugar com água. A de coca comum vai afundar e a de coca sem açúcar vai boiar. Isso acontece porque a sem açúcar contém menos adoçantes e isso a torna menos densa. Antigamente, era difícil assar as bordas e o meio de uma torta de forma igual. Foi por isso que os confeiteiros começaram a fazer furos no meio dos donuts. Grande parte da gordura que você perde é convertida em dióxido de carbono e sai do seu corpo por meio dos pulmões. Sim, você praticamente elimina a gordura respirando. Seu celular tem 7 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário. Uau! É que as pessoas levam seus aparelhos para todos os lugares, inclusive para o banheiro. E olha que até agora eu não vi nenhum truque que ensina a usar um smartphone no lugar do papel. Fica a dica: limpe o seu. As pessoas caminharam sobre a superfície da Lua muitas décadas atrás, mas suas pegadas ainda estão lá e não vão desaparecer tão cedo. Não há atmosfera no nosso satélite natural e nenhum vento para apagar as marcas. Geralmente, uma nuvem fofinha que flutua no céu pesa 450 toneladas. Isso equivale a mais de 300 girafas adultas. Se eu fosse você, ficaria longe dessas nuvens quando começar a chover. O déjà vu é uma sensação de já ter vivido alguma coisa antes, mas tem também o déjà revé, que é quando você sente que já sonhou com a situação na qual se encontra agora. O reinado de Luís XIX da França durou menos de 20 minutos. No começo do século XX, as lojas de calçados usavam fluoroscópios para tirar raio-x dos pés dos clientes. Com essa imagem, era possível escolher os calçados que cabiam perfeitamente nos pés deles. Os arqueólogos afirmam que há cerca de 60 milhões de anos existiram espécies de pinguins que tinham mais de 2 metros de altura. Chovem peixes todos os anos em um pequeno vilarejo de Honduras. Os cientistas ainda não descobriram por que isso acontece, mas desconfio de que esses peixes provavelmente não tomam Coca-Cola comum. Os blocos usados para construir a Grande Muralha da China têm um ingrediente secreto que os prende uns nos outros. Foi acrescentado arroz glutinoso à conhecida mistura de argamassa e água. O edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, foi feito para representar uma flor de lis. Existe uma atividade física chamada boxerina, uma mistura de boxe e balé, e faz você ficar mais forte e mais gracioso ao mesmo tempo. O quê? Tudo isso enquanto espanca seu adversário no ringue? Os cientistas acreditam que pelo menos alguns dos dinossauros não rugiam. Em vez disso, produziam sons parecidos com o grasnado de um pato ou com o arrulhar de um pombo.
Uau! O Jurassic Park ficaria super fofo com esses barulhos. No Japão, às vezes as pessoas usam maionese como cobertura de sorvete ou de panquecas. O principal motivo de os aviões serem brancos é que essa cor reflete a luz do sol com mais eficiência do que qualquer outra. Isso impede que eles superaqueçam. O Palácio de Buckingham não é só um prédio enorme, é também praticamente uma mini-cidade, pois tem sua própria agência de correios e código postal. O CEP de lá é SW1A1AA, caso você queira escrever uma carta para a rainha. Aquela fenda no queixo e as sardas são resultado de mutações genéticas. O cheiro de maçã verde pode acalmar a claustrofobia. Ele dá a impressão de que o lugar é mais amplo do que realmente é. A baleia azul tem o maior coração animal do mundo. Ele pesa 180 quilos, que equivale a 3 cangurus. O órgão é tão grande que dá para ouvir sua batida a 3 quilômetros de distância. A Torre Eiffel é feita de ferro que expande quando aquecido e contrai no frio. É por isso que durante o calor, a torre pode ficar até 15 centímetros mais alta. Ela também se inclina um pouquinho para longe do sol. As cobras conseguem prever terremotos. Elas pressentem que um desastre vai acontecer com 5 dias de antecedência e a 120 quilômetros de distância. Quando isso acontece, começam a agir desordenadamente, abandonando seus ninhos. Você não consegue espirrar quando está dormindo. Seu cérebro desativa esse reflexo. Se alguma coisa como poeira ou algum pelo animal desencadear a necessidade de espirrar, você terá que acordar primeiro. O recorde mundial para resolver um cubo mágico é de 3,47 segundos, mas o professor de arquitetura que inventou esse quebra-cabeças levou um mês inteiro para resolvê-lo. E por falar em recordes mundiais, o Guinness Book é mais roubado das bibliotecas públicas do que qualquer outro livro. As margens onde você escreve lembretes eram uma forma de proteger de ratos as informações dos livros. Esses roedores eram famosos por comer as bordas de tudo o que vinham pela frente, inclusive papel. Você pode admirar a paisagem pela janela do avião graças a um furinho que tem nela. Ele impede que o vidro embace e também controla a diferença enorme de pressão entre os lados externo e interno da aeronave. Existe uma rara mutação genética que acrescenta um cone extra na retina dos olhos. Isso permite que algumas pessoas enxerguem 100 milhões de cores. Seus pés têm 250 mil glândulas sudoríparas e conseguem produzir mais de 250 ml de suor por dia. Ei, é você? Existem até 14 elementos em cada fio do seu cabelo, inclusive nanopartículas de ouro. Os relâmpagos não têm nenhum tipo de memória. Há relatos de prédios que foram atingidos por eles mais de uma vez. Se todos os gatos do mundo desaparecessem de repente, a Terra ficaria infestada de roedores. Os ratos espalhariam doenças, acabariam com os ninhos de pássaros que ficam no chão e provavelmente destruiriam todos os estoques de grãos. Você não pode carregar um globo de neve na bagagem de mão dentro do avião. Ele contém mais líquido do que a quantidade permitida. O trem mais rápido do mundo é o Shanghai Maglev, que levita sobre o campo magnético que fica entre ele e os trilhos, e sua velocidade máxima pode chegar a 430 km por hora. A pasta de amendoim é rica em carbono, por isso ela pode ser transformada em diamantes, mas não corra para o supermercado ainda. Isso só é possível com equipamentos de laboratório especiais. Após a domesticação, os cães desenvolveram 2 músculos acima dos olhos para arquear as sobrancelhas. Isso os ajuda a manter um melhor contato visual com os humanos, fazendo a carinha deles ficar mais expressiva. A comida que você come dentro do avião pode não ser tão gostosa. É que o ar seco e a baixa pressão reduzem a sensibilidade das suas papilas gustativas. Tomar banho quente queima 130 calorias, assim como uma caminhada de 30 minutos. Bem melhor do que ficar clicando um monte de vezes com o mouse, hein? Aquela abertura que alguns vasos sanitários têm e que os faz parecerem uma letra U foi criada para portadores de mobilidade reduzida. Os tubarões são ótimos nadadores, pois o esqueleto deles não é feito de ossos, e sim de cartilagem e músculos. Você pode ver um arco-íris à noite. Ele surge por causa da luz da lua e é chamado de... Bem, escreva seus palpites nos comentários abaixo. O termo correto para o símbolo da hashtag é Octothorpe. Esse nome se refere aos 8 pontos do símbolo. Os morcegos são os únicos mamíferos que conseguem voar. Os esquilos voadores apenas planam.
você não conseguiria andar sobre as superfícies de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas são feitos de gás e não têm uma superfície sólida. Não dá para caminhar sobre o Sol também, porque ele é quente demais. Então é melhor tentar fazer isso à noite. A fonagnosia é a habilidade natural de reconhecer vozes de pessoas que conhecemos. Os fluidos do seu estômago conseguem dissolver uma lâmina de barbear. Ainda bem que um revestimento especial impede que o órgão digira a si mesmo. Você levaria mais de 210 dias a uma velocidade de 73 km por hora para ir de carro até a Lua. Interessante, não? Existem apenas 2 escadas rolantes no estado norte-americano de Wyoming, embora mais de 500 mil pessoas vivam lá. Será que é porque elas preferem subir escadas? Sei lá. Assim como os humanos, as girafas têm apenas 7 ossos no pescoço, mas cada vértebra pode ter até 25 centímetros de comprimento. Em 2016, os moradores da Sibéria Ocidental viram milhares de bolas de gelo gigantes na praia da Península Yamal. Elas surgiram graças a um fenômeno raro. Os ventos fortes pegaram porções de neve e as enrolaram até virarem bolas. Algumas delas tinham até 1 metro de diâmetro. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas tenho que ir. Até mais! Tchau! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais e que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.